Olá, tudo bom? Estamos aqui de volta. Eu voltei a estudar escrita criativa, que eu passei um bom tempo só escrevendo. Né? Na metade de 2025, eu voltei a escrever romances. E eu comprei um livro que me chamou a atenção, que é esse aqui, ó. Pense Nisso, do Chuck Palahniuk. Ele é um escritor do Clube da Luta, que depois foi filme, né, com Brad Pitt. E é um livro estilo aquele do Stephen King sobre a escrita, que ele fala, né, aqui na capa, momentos na minha vida de escritor em que tudo mudou. E eu comecei a ler esse livro tem alguns meses, comecei a ler no final do ano passado, e eu senti um desejo muito grande de compartilhar com você sobre os livros de escrita que eu tenho lido, os cursos de escrita que eu tenho feito. E trouxe ele aqui, tá? Se você não tem esse livro, não precisa comprar, que eu vou ler ele aqui com você. Ele é muito gostoso de ler, a linguagem dele é muito fácil, muito tranquila, tá? Então vamos lá, vamos começar. O primeiro capítulo que eu vou ler é o capítulo 1. O título desse capítulo é Texturas. Deixa eu dar uma contextualizada aqui. O Chuck, ele é jornalista de formação e teve muitos empregos. Teve muitos empregos mundanos, né? Nada maravilhoso, sobrenatural. Nada muito assim ligado na arte. E ele passou por algumas tragédias na vida dele. Muito jovem, seus 14 anos. Né? O avô dele, parece que ele se suicidou e matou a avó dele. E o pai do Chuck, ele foi assassinado pelo ex-marido da atual esposa dele na época. E o Chuck é um cara assim, que se você ler o livro dele, é cru. Uma linguagem ácida, bem direto ao ponto. E nesse livro aqui, nesse livro Pense Nisso, ele faz exatamente isso. Ele faz com que o leitor se sinta como se fosse um aluno dele, mas ele é diretão, tá? Vamos lá. Texturas. Vamos nessa. Imagine que uma história é uma torrente de informações. Ou melhor, uma série de ritmos que muda constantemente. Agora imagine-se você, o escritor, como um DJ misturando faixas. Quanto maior a quantidade de músicas disponíveis, quanto mais discos você tiver para girar, maiores as chances de sua audiência continuar dançando. Você terá mais truques para controlar o clima, para acalmar os ânimos, depois animá-los, mas manter a torrente de informações sempre mudando, variando, crescendo, mantém as coisas interessantes e o leitor intrigado. Isso me lembra um texto que eu li, eu não vou lembrar agora do título, é de um livro, uns 27 lições de escrita, alguma coisa assim, que o autor ele fala justamente sobre o ritmo, aqui ele fala sobre a quantidade de informações e como misturar as informações para fazer com que a leitura seja mais agradável, te espante, surpreenda, mudando o ritmo. E isso é uma coisa que o escritor precisa ter em mente. Às vezes a gente se esquece disso, né? De variar o ritmo, de deixar a leitura um pouco, em alguns momentos, mais tensa, mais densa, mais tranquila, mais fluida. Essa variação não deixa cair no marasmo, não fica repetitiva, não fica boring, não fica chata e o leitor fica estimulado a continuar a leitura. Se você fosse meu aluno, ele sempre fala isso, o Chuck, se você fosse meu aluno,
eu lhe diria para prestar atenção nos vários tipos de textura, de informações ao seu dispor. Elas serão definidas nos exemplos a seguir. O livro é cheio de exemplos. O tempo todo ele coloca exemplo de coisas que aconteceram com ele, de livros que ele leu, de livros que ele escreveu. Eu até destaquei isso aqui. Quando for contar uma história, pense em misturar algumas ou todas elas. Meu livro é assim, tá? Ó, todo marcadinho, todo pintadinho. Sugiro que o seu seja assim também. Texturas. Os 3 tipos de comunicação. Descrição. Um homem entra em um bar. Instrução. Entre num bar. Interjeição ou onomatopeia. Ufa! Normalmente a ficção consiste somente em descrição, mas um bom contador de histórias consegue misturar os 3 tipos. Gente, descrição. Descrever não é apenas falar assim, um caderninho pequeno, amarelo, repleto de desenhos de praias, de coisas que existem numa praia. Não. A descrição vai muito além. Vai no olhar, no sentimento. A gente pode descrever uma pessoa sem dar nenhum detalhe de como ela é pessoalmente, sabe? Visivelmente, se está com uma blusa preta ou se tem cabelo louro. Você pode descrever a pessoa sem usar nenhum traço fisionômico para ela. Já pensou nisso? Normalmente a ficção consiste somente em descrição, mas um bom contador de histórias consegue misturar os 3 tipos. Por exemplo, um homem entra num bar e pede uma margarita. É fácil. Misture 3 partes de tequila, 2 partes de triple sec com uma parte de suco de limão, sirva com gelo e voilá, uma margarita. Usar as 3 texturas de comunicação resulta num estilo natural, conversacional, descrição, instrução e interjeição, né? Descrição combinada com uma instrução ocasional, pontuada com efeitos sonoros, eu adoro colocar efeitos sonoros, ou exclamações. Muita gente é inimiga das exclamações, eu não tenho nada contra. Eu sou a favor das exclamações, eu sou muito exclamativa. É assim que as pessoas falam. Gente, isso aqui é tão verdadeiro, tão verdadeiro. Você pegar um livro, quem faz isso muito bem é o Titio King, né? Stephen King. Nossa, você pega qualquer livro do Stephen King, é a gente com a gente, não tem trelelê, não tem... Tem muitos autores, gente, cada um tem seu estilo, naturalmente, mas tem muitos autores que ficam... Eu, no começo, eu ficava muito presa. Escrever assim, escrever assado, a combinação das palavras, escrever o português corretíssimo. Escrever português errado, se for de acordo com o contexto da sua história, ok, sem problema. Então, vamos lá, pensa nisso, vamos pensando. Cara, o título dessa história, pense nisso, olha, é boom na mente. Instruções são direcionadas ao leitor quebrando a 4ª parede. Os verbos são ativos e certeiros. Ande nessa direção. Ou olhe para a Casa Vermelha perto da Ocean Avenue. Elas conotam informações úteis, reais, e isso constrói a sua autoridade. Veja o romance O Amor é Fogo, de Nora Ephron, e observe como ela planta fórmulas dentro da história. E isso é interessante, porque ele vai dando as dicas, as sugestões de leitura que enriquecem a obra dele e enriquecem o leitor, né? Nós, como leitores, poxa, eu quero ler esse livro para poder entender
como essa autora escreve. Uma vez, uma colega minha, escritora também, a gente estava conversando, né, no aniversário dela, e eu comentei que eu estava a fim de fazer o curso isso tem muitos anos, eu queria fazer o curso do André Bianco, e eu cheguei a fazer durante o período o curso dele, agora eu não lembro do nome do curso, já tem muitos anos isso, e ela virou para mim e falou assim, agora eu não quero mais aprender nada, não quero fazer curso nenhum, eu só quero escrever. Não está errada não, não está errada não. Eu acho assim que quando o escritor se recusa a aprender mais, é complicado. Eu queria ter essa segurança, sabe? De chegar, não, agora eu não vou fazer mais curso nenhum, eu não vou mais ler nada, sou eu e eu. Tô suando aqui. Mas eu acho que quanto mais a gente aprende, mais nós nos enriquecemos como escritores. E vou ser sincera para você, eu ainda tenho muito que aprender. E quanto mais você lê, quanto mais você aprende, mais você percebe que, nossa, como falta eu aprender para escrever melhor, né? Em um dos meus contos, Tripas, entro numa longa passagem de instrução. Compre um pacote daqueles preservativos de pele de cordeiro. Nem sabia que isso existia. Abra um deles e desenrole-o. Encha-o de pasta de amendoim. Cubra com geleia de petróleo. E então tente rasgá-lo. Tente rasgá-lo em 2 partes. Essa mudança de uma descrição momento a momento para um pouco de instrução cria tensão, porque nos tira da ação por um instante. É a variação da linguagem. Um livro que é só descrição, só show don't tell, né? Mostre, não conte, vai ficar enfadonho. Se o livro é só contar, está perdendo uma excelente oportunidade de fazer com que o seu leitor imagine. Então a gente tem que variar as informações mesmo. E então, bum! Olha a onomatopeia aí. Voltamos à descrição dos eventos. É claro que a maior parte do que você vai escrever será a descrição. Mas não tenha medo de trocar para instrução. Da mesma forma, onomatopeias não devem ficar apenas no puft e splash que conhecemos das histórias em quadrinhos. Foi o que fiz no meu romance Pigmeu. Sempre que eu precisava de um momento no meio de uma frase para acentuar o fim de uma cena. Aí, abre aspas, preso o dia inteiro, ansioso para a próxima ida ao banheiro, pau, pau, um coágulo dá nocaute no cérebro. Consigo um efeito mais forte no final da frase quando interrompo o momento com uma pitada de efeitos sonoros. Para finalizar, no meu primeiro ano da faculdade, antes de uma aula de alemão no período da manhã, ouvi alguém contar uma história mais ou menos assim. Então, a gente está virando numa curva fechada, e passou por um carro de polícia. Uma menina que estava ouvindo se aproximou e sussurrou. Por que homens sempre usam efeitos sonoros nas histórias, mas mulheres nunca fazem isso? Eu faço. Se você pegar um dos meus romances para ler, você vai encontrar algumas onomatopeias. Uma excelente observação. Aprenda. Todo mundo deveria usar as 3 texturas. 3 partes de descrição. 2 partes de instrução. 1 parte de onomatopeia. Misture a gosto. Gente, esse livro é fantástico. Essa aqui é apenas a primeira textura, página 26 e 27 do livro do Chuck Palahniuk. Pense nisso.
eu vou trazer, eu não vou ficar lendo um capítulo de cada vez, porque senão os vídeos vão ficar extremamente longos, tá? Então, olha aqui, são 9 capítulos. O capítulo Texturas vai da página 25 até a página 47, então a gente vai ter bastante assunto. Eu prefiro os vídeos curtinhos, que aí não te prendo durante muito tempo. Se você ainda não me segue, se você caiu no canal aqui de paraquedas, eu sou a Bárbara Garré, sou escritora, sou professora de escrita criativa, anota aí o meu @babigarrete lá no Instagram, que todos os dias eu dou dica de escrita. E eu tenho 4 romances publicados, estou escrevendo um novo e vou deixar aqui embaixo o link para você me seguir, para você conhecer os meus romances e o meu trabalho. Eu espero que você tenha gostado. Eu estou amando esse livro. Toda semana eu vou trazer um pedacinho dele para a gente estudar, porque aprender a escrever melhor nunca é demais. Um beijo e até o próximo vídeo!